Bom dia, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós. Amém? Gostaria de externar aqui meu pedido de perdão por não ter chegado no início do culto. Fiquei quase uma hora, aproximadamente uma hora, na estação da Central do Brasil, aguardando a saída do trem. E isso fez com que eu chegasse aqui já com o culto bem iniciado, quase na hora da mensagem, e eu vim orando ao Senhor, pedindo que Ele concedesse misericórdia, a fim de que pelo menos eu conseguisse chegar a tempo de honrar o compromisso que eu tinha firmado com Deus, com o pastor Roberto e com a igreja aqui. Então eu louvo a Deus que pelo menos consegui chegar aos 44 do segundo tempo, a fim de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos de Marcos 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1 ao 6. Hoje é um dia muito significativo para todo cristão. É a Páscoa, o dia que nós comemoramos a vitória do nosso Senhor sobre a morte e, por extensão, a nossa vitória também sobre a morte. Amém? Todos os irmãos encontraram? Marcos 16 diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Vamos orar? Pai, obrigado porque naquele túmulo, no primeiro dia da semana, o corpo do nosso Senhor não estava ali. Obrigado, Senhor, porque Tu ressuscitaste Teu Filho Jesus dentre os mortos e através desta vitória sobre a morte, Tu nos garantiste vitória completa, Pai. Fala conosco, fala o nosso coração, que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento para receber aquilo que Tu tens a nos dizer nesta manhã, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos queridos, na cruz do Calvário, Cristo agonizou até o último suspiro quando Ele disse: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porém, a história não acaba aí. Não acaba aí porque os evangelhos dizem que Ele ressuscitou. E essa é a nossa fé e a nossa esperança. E nós temos um testemunho bem unificado acerca da ressurreição de Jesus. Nós encontramos esse testemunho nos 4 evangelhos. Além do texto lido em Marcos 16, nós podemos encontrá-lo também em Mateus 28, em Lucas 24 e em João 20. O próprio livro de Atos também testemunha a proclamação apostólica, o querigma, a proclamação de que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Todas as epístolas do apóstolo Paulo, bem como as epístolas de João, de Pedro, de Tiago, do autor dos Hebreus, de Judas, todas elas dependem do pressuposto de que Jesus está vivo e porque está vivo é o Senhor da igreja e por ela intercede. O Apocalipse de João, ele fala do Jesus Cristo vencedor, do Cristo glorificado, do Cristo vivo e ressurreto. Nós temos um testemunho unânime das Escrituras de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, faz um tratado minucioso sobre esta ressurreição, de forma que a ressurreição de Jesus Cristo é um dos fatos históricos mais bem documentados do mundo antigo. Mas a respeito dessa documentação histórica,
temos ainda hoje como uma herança maldita do iluminismo, do pensamento deísta do século XVIII, a ideia de que, pelo menos no pensamento de alguns teólogos, Jesus Cristo não teria ressuscitado e a ressurreição seria uma lenda, um mito incorporado à vida de Jesus a fim de colocar um final feliz na história. Ora, isso não surgiu somente no século XVIII, através do pensamento iluminista. Nós vemos já nos evangelhos, em especial no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que a primeira objeção, a primeira hipótese, a primeira oposição levantada contra a ressurreição de Jesus partiu da liderança judaica em conluio com as autoridades romanas, quando eles inventaram a história de que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus e a partir daí proclamado a ressurreição. Sendo que essa hipótese é uma hipótese improvável. Eu quero dizer mais do que improvável, é uma hipótese impossível. Primeiro porque no capítulo 27, a partir do versículo 62 do próprio Evangelho de Mateus, nós vemos que a guarda romana foi designada para guardar o sepulcro justamente para impedir que os discípulos roubassem o corpo e proclamassem que Jesus ressuscitou. Ora, o questionamento que eu faço comigo é o seguinte: como uma guarda constituída para um propósito específico ia justificar que aquilo para o qual eles foram constituídos aconteceu? Tentem imaginar aqui os irmãos que já serviram ao exército, que já tiraram o serviço, juntamente com outros colegas. Tentem imaginar se vocês poderiam todos dormir ao mesmo tempo. Eu imagino que uma guarda constituída de 12 pessoas poderia até fazer uma escala no seguinte sentido: durmam 4, 8 tomem conta, depois que os 4 acordarem, venham render alguém para que outros possam descansar. E ainda assim isso seria algo oficioso, isso oficialmente não poderia ser feito. Mas eu imagino que isso pudesse ocorrer. Agora, a guarda inteira dormir só à base de muito diazepam, lexotan e outros tantos remédios, para que eles dormissem e não acordassem quando os 11 discípulos chegassem até o sepulcro e removessem uma pedra de aproximadamente 2 toneladas. Pelo tamanho da pedra, segundo o Codex Bezer, ela tinha ali em torno de 2 toneladas, e isso faria com que pelo menos precisasse de cerca de 20 a 30 pessoas para subir aquela pedra ladeira acima, não era ladeira abaixo, porque aqui estava o sepulcro de Jesus, era uma pedra difícil de ser colocada na ponta do sepulcro, o sepulcro estava no ponto baixo de uma ladeira e a pedra foi empurrada ladeira abaixo. Então 11 pessoas teriam que empurrar uma pedra de 2 toneladas ladeira acima, sem fazer nenhum barulho para acordar a guarda romana. Isso é humanamente impossível, até porque qualquer barulho que pudesse ocorrer, bastava que um soldado romano levantasse para acontecer uma guerra de 6 segundos. Eles eliminariam absolutamente todos os discípulos, os matariam assim com a simplicidade de queimar um mosquito. É um risco, né? Bem arriscado. Mas mais estranho ainda é imaginar que alguém morreria por uma mentira que eles mesmos tinham inventado. Porque eu sei de pessoas que morrem por mentiras, mas mentiras que elas pensam ser verdade. Vocês podem perceber que extremistas islâmicos são capazes de jogar seus aviões em cima de alvos porque eles acreditam que estão fazendo um favor a Alá e assim eles vão ser recompensados na vida futura com não sei quantas virgens que estão lá preparadas para eles, no caso. Então isso para eles é uma verdade e eles estão dispostos a entregar a vida por uma mentira que eles pensam ser verdade. Mas dificilmente, e eu acredito que é muito mais do que dificilmente, eu acredito que é impossível alguém entregar a vida por uma mentira que saiba ser mentira, ou seja, uma mentira que eles mesmos forjaram. E todos os apóstolos, o pastor Roberto mencionou isso esses dias, com exceção de João, foram martirizados justamente porque proclamavam a ressurreição de Jesus. E o que eles ganharam? Anunciando uma mentira que eles inventaram até a morte. O que eles ganharam morrendo por isso?
senão perseguição, dor, suplício e morte. Bem, como o ser humano é coisa criativa, né? A gente tem uma mente assim, mirabolante, eles conseguem tentar hipóteses cada vez piores, hipóteses cada vez piores, perdoe o erro de concordância. Então, levantaram a ideia, isso há algum tempo atrás, não já no século I, mas já depois da crise da Europa pós-cristã, levantaram a hipótese de que as autoridades romanas e judaicas removeram o corpo de Jesus do sepulcro para que os apóstolos não roubassem o corpo e assim começassem a proclamar que Jesus ressuscitou. Ora, essa hipótese consegue ser pior do que a primeira, porque se eu sou uma autoridade judaica e coluio com uma autoridade romana e removo o corpo de Jesus do sepulcro, a fim de que eles não roubem o corpo e digam que Jesus ressuscitou, quando em Jerusalém começaram os distúrbios por causa da proclamação da ressurreição de Jesus pelos apóstolos, a coisa era muito simples de ser resolvida. Apresenta-se o corpo de Jesus. Olha, ele não ressuscitou. Nós tiramos o corpo de Jesus, nós removemos o corpo de Jesus da sepultura para que vocês não inventassem essa mentira que vocês estão inventando. Como explicar que o corpo de Cristo estava em posse das autoridades judaicas e romanas e os discípulos começaram a proclamar a ressurreição de Jesus e ainda assim essas autoridades não desmascararam essa farsa logo no nascedouro? Vê como é que a coisa vai ficando ruim, vai ficando difícil de ser explicada? Mas, como eu disse, ser humano é bicho criativo demais. Nada pode ser tão fraco que não se torne uma hipótese mais fraca ainda. Então, no século XVIII, os racionalistas inventaram a teoria da síncope. O pastor Roberto, professor de apologética, já deve ter estudado isso a fundo. A ideia de que Jesus não morreu na cruz. Ele desmaiou, foi colocado no sepulcro e recobrou a sua consciência dentro do sepulcro e os discípulos pensaram que ele ressuscitou e começaram a proclamar essa ideia. Né? Aí a gente teria que desconsiderar uma série de elementos extremamente importantes nesse processo. Primeiro, Jesus ele passa por 6 julgamentos, 3 julgamentos romanos, 3 judaicos, de maneira que ele emocionalmente estava extremamente fragilizado. Nós somos uma unidade somática, corpo, espírito, alma, é tudo unido. Se a alma está fragilizada, o corpo tende a sentir isso também. E aí, com esse corpo já fragilizado, ele foi flagelado com aquilo que eu falei ontem, com o flago romano, que é um chicote com pontas de ferro e ossos pontiagudos de animais que rasgavam a carne e chegavam aos dedos, às vezes expondo os próprios ossos. Coisa assim que nós não conseguimos imaginar. Depois de ser flagelado piedosamente, ele, fragilizado que estava, não conseguiu carregar o seu patíbulo, que é aquela parte horizontal da cruz, que Simão Cirereu teve que levar para ele. Ele já estava exausto. Como se não bastasse, colocaram nele uma coroa com espinhos grandes, duros, que perfuraram o seu crânio, transpassaram suas mãos e seus pés com cravos, com pregos, que perfuraram sua carne, seu músculo, seus nervos, causando dores cada vez mais terríveis e excruciantes. E admitir que ele sobreviveu a tudo isso é colocar a inteligência humana num patamar semi-irracional. Semi-irracional. Até porque a Bíblia relata que um soldado romano com uma lança perfurou a sua lateral e essa lança muito possivelmente chegou ao coração, porque o relato diz que saiu sangue e água, de onde a gente pode supor que o sangue do coração se misturou com o líquido da região pericárdica e aí saiu essa mistura de água com sangue. Ou seja, não havia possibilidade de alguém que foi torturado, espancado, coroado com espinhos que perfuraram o seu crânio, crucificado, que teve uma lança rasgando o seu tórax, seu coração. Admitir que uma pessoa sobreviveu a tudo isso é irracional. A Bíblia dá conta de que 4 executores confirmaram a sua morte. Os 4 teriam de estar errados.
Os 4 teriam que ver um homem desmaiado e chegar à conclusão de que ele morreu. O texto que o pastor Roberto leu aqui hoje, e que leu ontem, diz que Nicodemos e José de Arimateia levaram 100 libras de uma mistura de mirra com aloés. Isso era uma substância pegajosa que envolvia o corpo da pessoa de maneira tal que grudava nos poros e na pessoa toda, o que certamente o impediria de respirar, porque 100 libras é equivalente a mais ou menos 30 a 40 quilos de mistura com a qual Jesus foi embalsamado. Ele tinha 40 quilos de mistura que o prendiam ao linho da mortalha, e como ele teria sobrevivido a tudo isso. Mas somente para dar força à objeção das pessoas que negam a ressurreição de Jesus, suponhamos somente que ele não tenha morrido, que ele tenha desmaiado e que ele conseguiu respirar com a mistura toda envolvendo o corpo dele. A gente teria que acreditar que ele, sem água e sem alimento, de sexta a domingo, ele acordou com vigor da sua morte. Empurrou uma pedra de 12 toneladas, madeira 5 e colocou uma guarda romana para correr. Desculpem, esse não é Jesus Cristo, é o próprio MacGyver. Esse milagre é superior do que a ressurreição, no meu entendimento. Ora, o cerne da fé cristã é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e essa é a nossa esperança. Só há uma hipótese factível para o fato do túmulo estar vazio no domingo pela manhã. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai. Esta é a única hipótese. É interessante observar que as primeiras testemunhas do túmulo vazio foram mulheres. Ora, a mulher ela não tem valor na sociedade judaica do primeiro século. E Jesus Cristo luta para mudar esse quadro, ele valoriza a mulher. Ele trata a mulher com dignidade a ponto de uma mulher ser pega em flagrante adultério e está prestes a ser apedrejada, e ele pergunta: peraí, quem aqui não tem pecado? Todo mundo vai embora, porque todos têm. E ele dá uma oportunidade de recomeço, de revida para aquela mulher. Jesus valoriza a mulher, mas a sociedade judaica do primeiro século não valoriza. Tanto é que Flávio José testemunha em suas antiguidades judaicas que a mulher não era aceita como testemunha em julgamento. A palavra de mulher não era considerada fidedigna. Havia uma oração diária que todo judeu fazia e que tinha uma bênção no meio da oração que dizia o seguinte: bendito és tu, Senhor Deus soberano do universo, porque não me criaste gentio, escravo nem mulher. Coisa dura, né? Eu gosto muito de mulher, casei com uma, tenho uma filha e dou graças a Deus pela vida delas na minha vida, mas a sociedade patriarcal do primeiro século não enxergava as coisas assim. Não enxergava as coisas assim. Ora, agora pensem comigo, meus irmãos. Se o relato da ressurreição foi uma lenda forjada, não seria mais inteligente os discípulos inventarem uma testemunha de maior fidedignidade do que a mulher, já que a mulher não tinha credibilidade para os judeus do primeiro século? Já que é para forjar, pode forjar direito. Se o relato bíblico diz que as mulheres foram testemunhas do sepulcro vazio, da ressurreição de Jesus, é porque o sepulcro estava vazio e Jesus ressuscitou. Se fosse uma mentira, eles teriam inventado uma mentira melhor, com certeza. Outro ponto interessante para abordar acerca da ressurreição de Jesus é a aparição de Jesus ressuscitado. Eu estava conversando com uma pessoa extremamente cética e ela falou para mim: é engraçado, cético é a coisa mais irracional que existe. Eles falam as coisas sem perceber o que falaram. O tonto aqui também não percebeu, só percebeu depois que chegou em casa e perdeu uma ótima oportunidade de confrontá-lo. Ele falou o seguinte para mim: eu já li livros muito mais interessantes do que o Novo Testamento. O Testamento é o ponto da carochinha.
está dizendo isso, tudo bem. Mas eu leio no Novo Testamento coisas que têm aplicação para a minha vida prática e para a minha vida intelectual. Tem aplicação para a minha vida relacional, vida familiar, vida social. O Novo Testamento tem uma importância fundamental na minha vida. E aí papo vai, papo vem, no final da conversa ele falou: eu nunca perdi meu tempo lendo essas besteiras. Como é que ele já leu algo mais interessante do que o Novo Testamento? Que critério de julgamento é esse se ele nunca perdeu o tempo dele lendo essas besteiras? E o Tom aqui só percebeu isso quando chegou em casa. Eu perdi a oportunidade de dar na cabeça dele, mas tudo bem. Fica para a próxima. Sendo que esse mesmo jovem disse para mim que Jesus só apareceu ressuscitado para os seus discípulos. Olha, é mole. Jesus só apareceu para os seus amigos. Por que ele não apareceu para Anás e para Caifás, por exemplo? Por que ele não apareceu para os seus inimigos? Aí eu questionei ele e falei o seguinte: olha só, é verdade, ele apareceu para os seus discípulos. Ele apareceu para o grupo de apóstolos. Entre os apóstolos estava ali um extremamente cético chamado Tomé, que não era fácil de acreditar em qualquer coisa, né? Mas, além disso, ele aparece, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, a 500 irmãos ao mesmo tempo. E ele tinha argumentado que essas visões eram alucinações que as pessoas haviam tido, porque elas estavam tão emocionalmente envolvidas com Jesus que elas projetavam para fora delas imagens mentais dos seus sentimentos, das suas emoções. Tá? Aí eu falei: poxa, o chá de cogumelo que eles tomaram era muito louco, porque 500 pessoas tiveram a mesma alucinação ao mesmo tempo. A coisa era muito alucinógena, porque eu admito que uma pessoa pode ter uma alucinação, é claro, pode sim sofrer uma alucinação e projetar uma imagem mental de um desejo interno. Isso é fato. Agora, 500 pessoas ao mesmo tempo tendo a mesma alucinação, aquilo ali era certamente um hospital psiquiátrico. Não há uma explicação racional, razoável para isso. A gente vê que Jesus não apareceu somente para os seus amigos, mas apareceu também para pessoas que não criam nele. Ele apareceu para Tiago. Tiago, seu irmão, o texto de João capítulo 7, versículo 5, diz que seus irmãos não criam nele. Em Marcos 3, quando diz que uma multidão ia atrás de Jesus, os seus familiares chegaram perto dizendo: ele está fora de si. Eles não criam nele. Jesus apareceu para os seus familiares, para Tiago, que não cria nele. E por fim apareceu para quem? Como para um filho nascido fora de tempo. Paulo. Paulo era discípulo de Jesus? Ou era o maior inimigo do cristianismo? Vamos dizer que Jesus não apareceu para os seus inimigos. Tudo isso corrobora a ideia de que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, um fato incontestável. Todas essas pessoas ou estariam enganadas ou estariam fora de si, do seu estado emocional. Queridos, o mais importante de tudo isso, porque nós somos crentes, nós acreditamos firmemente na ressurreição de Jesus, mas o mais importante de tudo isso é uma pergunta que vem à nossa mente quando nós imaginamos a morte e a ressurreição de Jesus. Quem crucificou Jesus? Uns vão dizer que foram os romanos, outros vão dizer que foram os judeus, outros vão dizer que fomos todos nós por causa dos nossos pecados, mas uma resposta simplista poderia dizer: foram homens cruéis com interesses políticos e religiosos. Essa é uma resposta bem simplista. É verdade, mas se nós não formos além das causas humanas, nós jamais vamos ter uma verdadeira compreensão da importância da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Deus crucificou o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Sim, homens perversos, cruéis, com interesses escusos, livremente levaram Jesus a julgamento e à cruz. Mas Deus, desde toda a eternidade, à luz do seu conhecimento de todas as coisas, usou o mal para fazer o bem. Tornou o mal em bem. Utilizou as ações livres dos homens para salvar a todos. Foi Deus quem crucificou o seu Filho na cruz do Calvário.
Em Isaías 53, versículo 10, o texto bíblico diz que ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Não foi a Herodes e a Pilatos que agradou moê-lo. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,32 que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Não foi Herodes, não foi Pilatos, não foram as autoridades judaicas e romanas que entregaram Jesus por nós, mas foi o próprio Pai que entregou Cristo para morrer em nosso lugar. E Deus, vendo que homens maus iriam querer silenciar Jesus por motivos escusos, Ele utiliza estas pessoas para levar a efeito o seu propósito de salvação, e é o que o apóstolo Pedro diz no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, retido pela morte. O Pai crucificou o Cristo no altar do Gólgota para que, através da sua morte e ressurreição, tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Mas a pergunta mais interessante, depois da pergunta quem crucificou Jesus, é: o que a ressurreição de Jesus significa para nós, no que ela consiste? Ora, a entrega de Cristo, uma entrega sem paralelos, uma entrega sem precedentes na história da humanidade, foi vindicada por Deus, o Pai, através da ressurreição. O Pai olhou para a obra de Cristo no Calvário, aprovou a obra de Cristo e, como recompensa, o ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois. Mas que ressurreição é essa? É uma ressurreição semelhante à ressurreição de Lázaro? Seria um simples retorno à vida? Não. Lázaro reviveu, mas Lázaro não continua vivo até hoje. Lázaro, ele adiou a sua morte. Ele reviveu para depois tornar a morrer. A ressurreição de Jesus, pelo contrário, foi algo totalmente novo. Ele se tornou, segundo o apóstolo Paulo, a primícia daqueles que dormem, as primícias dos que dormem. O primeiro a experimentar um novo tipo de vida humana, não sujeito a um envelhecimento, não sujeito à morte, não sujeito a um fim, a um final. E o que essa ressurreição de Jesus assegura para nós cristãos, aqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? O apóstolo Pedro diz que assegura para nós a regeneração, o novo nascimento, o nascer de novo. Pedro diz, 1 Pedro 1,3, que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus implica na nossa ressurreição espiritual, na nossa regeneração, na nossa nova vida. Quando Cristo ressuscitou, Ele recebeu uma nova qualidade de vida em um corpo e um espírito humano totalmente adequado à comunhão e à obediência a Deus. Quando Satanás o tentou no deserto, Satanás tinha alguma esperança. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado, Satanás já não poderia ter qualquer esperança, porque Cristo tinha ali um corpo e um espírito adequado à perfeita comunhão com o Pai. E Ele conquistou para nós uma nova vida semelhante à sua. Uma nova vida adequada à comunhão com o Pai, com a diferença de que ainda não recebemos integralmente essa vida no corpo e no espírito. Recebemos-la somente no espírito, porque ainda estamos limitados às fraquezas do corpo. Recebemos parcialmente aquilo que na ressurreição receberemos completamente. O nosso espírito já recebeu a nova vida da regeneração, mas o nosso corpo ainda aguarda a ressurreição. O dia em que Cristo virá julgar vivos e mortos e nos dará um novo corpo para, juntamente com o nosso espírito, gozarmos eternamente da comunhão com Ele. O segundo ponto que eu quero destacar é que a ressurreição
ressurreição assegura para nós a justificação. A nossa justificação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 4:25 que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E o que é justificação? Segundo Martinho Lutero, justificação é o artigo de fé pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Foi por causa disso que ele brigou com toda a igreja católica e todo o poder político do século XVI. Justificação pode passar a falsa ideia de que nós somos tornados justos na medida que cremos em Jesus, porque a palavra latina justificare significa tornar justo, mas a palavra grega para justificação tem um sentido diferente da palavra latina e do sentido romano. No grego, a palavra não significa tornar justo, mas considerar justo. Quando nós cremos em Jesus, nós não somos tornados justos, nós somos considerados pelo Pai justos, não por qualquer justiça própria que temos, mas por causa da justiça de Cristo que é imputada sobre nós e colocada na nossa conta. Os irmãos se lembram que ontem eu falei que no Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou, Deus os cobriu com vestimentas de pele de animais para tapar a nudez. Analogamente, a nudez é a vergonha do pecado. Deus cobriu a vergonha do pecado. Eles continuavam nus e pecadores, mas esse pecado era coberto. Aquelas vestimentas de pele de animais podem bem representar a justiça de Cristo. De maneira que quando Deus olha o pecador, Ele não olha o pecado do pecador, mas Ele olha a justiça de Cristo cobrindo o pecado do pecador. Isso é justificação. Na cruz do Calvário, Cristo recebeu, foi colocado na conta dele os nossos pecados, para que aqueles que creem nele tenham colocado na sua conta a sua justiça. E isso só pode acontecer por um ato de fé. Isso só pode acontecer sobre a vida daqueles que crendo em Jesus, depositando a sua fé e sua esperança nele, tem sobre si a justiça de Cristo posta pelo próprio Deus, de maneira que quando Deus olha para você, Ele não olha o seu pecado, o meu pecado, Ele olha a justiça de Cristo imputada a nós. Wayne Grudem, teólogo batista norte-americano, diz: ressuscitando Cristo dentre os mortos, Deus Pai estava de fato dizendo que aprovava a obra de Cristo de sofrer e morrer pelos nossos pecados, que sua obra tinha sido completada e que Cristo não tinha mais nenhuma necessidade de permanecer morto. Não havia mais nenhuma pena a ser paga pelo pecado. A penalidade do pecado foi paga cabalmente. E por fim, o terceiro e último ponto que eu quero abordar com vocês acerca do que a ressurreição de Jesus assegura para nós, é que a ressurreição de Jesus assegura a nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,14: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos, como Ele ressuscitou, com corpos imortais, para gozarmos para sempre da comunhão com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. E aqui nós temos uma metáfora da agricultura, uma metáfora agrícola. O que seriam as primícias? As primícias são os primeiros frutos colhidos de uma safra, mostrando como o resto da safra será, como será a colheita para o resto daquela safra. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ele está dizendo que Cristo é o início da colheita, é a primeira colheita da safra, mostrando como será o resto dessa colheita, como será o nosso corpo na colheita final. Através da sua morte, da sua ressurreição, Ele mostra exatamente aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vamos receber.
aquilo que Ele conquistou para nós. A ressurreição de Jesus demonstra como será o nosso corpo na colheita final, no dia do juízo. Ora, diante de tudo isso, só me resta adorar, só me resta dizer o quanto Deus é tremendo, só me resta louvar e agradecer, porque aquilo que eu não podia fazer, Ele fez em meu lugar, aquilo que eu não podia conquistar, Ele conquistou para mim. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é a maior mensagem de esperança que os ouvidos dos homens podem receber. A ressurreição de Jesus é a realidade da vitória de Cristo sobre a morte e, por extensão, a nossa vitória sobre a morte, porque toda a penalidade do pecado que deveríamos receber, Ele recebeu em nosso lugar. Somente por sua morte os nossos pecados foram perdoados e somente pela sua ressurreição nós podemos desfrutar da vida eterna. Que possamos nos regozijar com essa mensagem, que possamos nos alegrar no dia de hoje dizendo: Cristo ressuscitou, a nossa fé não é em vão, porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que vã é a nossa fé, que vã é a nossa pregação e que nós já morremos dos nossos pecados. Mas como Cristo ressuscitou, nós podemos dizer: aleluia, glória a Deus, o nosso Senhor venceu a morte e nos comprou com sangue precioso, garantindo-nos a vida eterna. Que Deus seja louvado nas nossas vidas nessa manhã, em nossos corações e no decorrer desse dia. O Senhor a todos nos abençoe.